Fazer bem feito está atrelado aos valores que eu carrego comigo. A inovação não é sobre tecnologia. A inovação é sobre pessoas. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. E eu sou o Rodrigo Schilling. Show de bola, show de bola. Gente, ó, eu tô feliz da vida, porque hoje a gente vai gravar um podcast que eu vou entrar numa área que eu tenho zero conhecimento, né? E agora aqui eu vou entrar nesse podcast com a visão de aprendiz, né? Eu gosto muito dessa ideia da visão do aprendiz, né? Uma folha de papel em branco, né? Por que uma folha de papel em branco? Se a folha estiver cheia de rabisco, você não consegue fazer um desenho novo. Mas uma folha de papel em branco a gente consegue fazer um desenho novo. E a mente do aprendiz, eu quero aprender aqui. Deixa eu explicar aqui meu convidado, quem é meu convidado, porque eu trouxe ele. O Rodrigo Schilling, ele me acionou aí através das redes, ele estava escrevendo o livro dele e ele me convidou para fazer o prefácio do livro dele. Eu fiquei muito feliz por fazer o prefácio. Já era para eu ter feito meu livro, eu não fiz, eu procrastinei meu livro até hoje, está procrastinado, mas ele me chamou para fazer o prefácio, eu falei, pô, acho que já é um bom caminho, né, para escrever um livro, é fazer um prefácio. Eu falei para ele, tá, me manda o livro para eu ler, porque não dá para fazer o prefácio se eu não ler o livro. E aí ele me mandou, e eu também procrastinei para escrever o prefácio, preciso admitir aqui, eu procrastinei e entreguei no deadline, né? É verdade. Eu entreguei no deadline. Recebi até foto do Marcelo com o livro nos pés, assim, lendo, né, Marcelo? Lendo o livro. Aí eu entrei no iPad, né? Porque ele estava no digital. E, enfim, e aí li o livro e li toda a história do Rodrigo também. Ferramentas muito boas, o nome do livro é Inventivação, né? E ele mistura a inovação com a criatividade, com a inventividade, enfim. Traz um novo termo, um novo conceito aqui, bastante interessante. E dentro de fazer esse estudo, o Rodrigo, ele é escritor, ele é empresário, ele é palestrante, ele é treinador, desenvolvedor de pessoas, e ele é uma das poucas pessoas no Brasil, eu não sei quantas pessoas no Brasil tem que faz isso, que domina uma metodologia que é a da Legos Serious Play, Isso. que é uma metodologia voltada para criatividade, inovação, enfim, a Lego tem uma história, né, incrível de recuperação, de construções em bloco, e aí eu quero entender como a gente usa isso. Já fez palestras em empresas como aqui em Santa Catarina, Tigre, as grandes empresas de Santa Catarina, TIG, WEG, Intelbras, estão entre as maiores empresas do Brasil, e ele vai falar as outras que ele fez. Então, Rodrigo, se apresenta e depois explica pra gente o que é esse negócio do Lego Serious Play aí, como que o empresário pode se beneficiar disso, conta histórias de empresas que você aplicou metodologia, o que aconteceu pra gente saber. Então, se apresenta pra gente, Rodrigo. Então, tá bom, Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu quero te agradecer em público por escrever o prefácio. Eu comecei escrevendo, não prefácio, e sim um capítulo de um livro, e tomei gosto e lancei 5 livros aí. O Inventivação é a última obra aí. E se tu me permite, o livro ele é inovador, porque o livro foi desenvolvido com um programa de incentivo à cultura de Santa Catarina. Que legal. Ou seja, não é um livro produzido por editora, é um livro produzido por crédito de ICMS de empresas, né? Que, obviamente, por o projeto PIC, a gente apoia a cultura. Então, essa é uma obra aí do programa PIC de Santa Catarina. Que legal, é muito bacana, né? E, obviamente, além de ser uma obra híbrida, né? A gente consegue escanear o QR Code e baixar o livro 100% gratuito. Ou seja, é um livro que não pode ser comercializado. É um livro que precisa ser doado, justamente por conta do programa de incentivo. Tanto a versão física quanto a versão digital? Tanto a versão física e digital, elas são doadas, não tem custo nenhum, né? Que legal. E é bacana porque, queira ou não, a gente está tangibilizando a cultura aqui, obviamente pelo programa, mas deixando um legado aí memorável, né? Que legal. Obrigado. Que legal. A respeito do Lego, né? Pois é, eu sou um fã do Lego, né? Eu sou um fã porque quando eu era criança, o meu afazer, além de, na época, jogar videogame, né, era brincar com Lego. Então, o gosto pelo Lego, o gosto das pecinhas aí, já vem de algum tempo, né?
E quando a gente fala de Lego, tu comentaste, a história da Lego é uma história de recuperação, porque a Lego ela perdeu muito público, audiência e também, obviamente, consumidores com o advindo da internet, justamente por conta dos games, justamente por conta do mercado digital. E aí, obviamente, ela teve que se reinventar. E durante essa reinvenção, surgiu um dos métodos, né, que é o Lego Serious Play, que na verdade é brincar de Lego de uma forma séria, né? Quando a gente fala do Lego... Por isso o Serious. Por isso do Serious, né? E assim, o método da Lego nasceu dentro da própria Lego em 1995. Por que foi criado esse método, né? Porque na época o presidente, o Robert, ele tinha dificuldade de tirar o maior proveito das reuniões com seus colaboradores. Então, assim, a gente sabe que durante uma reunião, seja ela com 5, com 2, com 10 pessoas, normalmente há aí uma regra que 80% das pessoas se calam e 20% das pessoas acabam conduzindo a reunião, né? Essas pessoas que se calam ou porque não querem opinar, ou porque se sentem inibidas, ou até mesmo porque discordam daquilo que está sendo discutido. E apenas 20%, né, se nós estamos aí numa reunião de 10, 2 pessoas dominam a reunião como um todo. E Robert, olhando isso dentro da própria Lego, disse o seguinte, olha, será que a gente não pode criar um modelo diferente, né, um modelo colaborativo, um modelo muito mais engajativo, participativo de reunião? E aí sim nasce o método Lego Serious Play, ou seja, de um problema real de uma empresa por falha na comunicação, por falha na participação, né? Pela essa regra de 80-20, acaba se criando um modelo para dar suporte ao direcionamento, obviamente, de assuntos do cotidiano, mas também assuntos estratégicos. Né? Ele é um modelo, então dá para seguir. Ele é um método, né? Isso, ele é um método, é óbvio que é um método da Lego, né? Existe sim uma certificação nacional e internacional, mas tu pode adotar esse método dentro do dia a dia com pequenas ações. É como se a gente remodelasse a forma pela qual nós fizemos a participação dos nossos colaboradores, né, do nosso time, na tomada de decisão. A gente trouxesse, obviamente, a participação de todos, a opinião de todos, e não apenas de forma diretiva. E também não de maneira aleatória, né? Porque quando a gente fala assim, 80% e 20%, né? Normalmente é aquela pessoa que se comunica melhor, normalmente até o dono da empresa ou até a pessoa que tem uma maior influência, né? Um líder situacional aí que está influenciando mais a equipe. Agora, quando a gente traz as peças de Lego, né, para o meio de uma reunião, a gente consegue tirar 100% de todos. Por que isso? Porque todos têm voz ativa, todos são obrigados a compartilhar as suas construções. Eu queria contar um pouquinho de como é que funciona. Conta mais, eu tô curioso. Como funciona? Senta na mesa, todo mundo com Lego. Como é que funciona, na verdade? Então, olha só. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa reunião tradicional. Né? Numa reunião tradicional, normalmente as pessoas se sentam e elas acabam ouvindo e poucas interagindo e participando. Então, eu já apliquei algumas vezes o método, desde de reuniões simples, né, para tomada de decisão do dia a dia, ou seja, uma mudança de processo de venda, uma mudança na linha de produção, até mesmo utilizando as peças de Lego no desenvolvimento de planejamento estratégico, criação de novos produtos. Então, é incrível, porque se a gente tivesse aqui peças de Lego, né, com certeza, Marcelo, tu já estaria com a mão no Lego. Com certeza, tu já estaria mexendo no Lego. E aqui a gente já quebra um primeiro paradigma, né? Porque muitas vezes, por mais que a gente leve um papel, uma caneta, a gente não necessariamente escreve, não necessariamente anota. E quando a gente vê as peças de Lego, automaticamente, por instinto, a gente acaba brincando. E essa brincadeira tem muita relevância. Tem um estudo, tá? E aí a gente pode, obviamente, externalizar isso. Existem estudos que comprovam que mais de 80% das nossas células cerebrais estão conectadas com a nossa palma da mão.
tá? E aí, olha só que bacana. Se me permite, eu vou te fazer uma pergunta. Tu já teve ideia tomando banho? Sim. Já? Já. Tu já teve ideia dirigindo? Sim. Tu conhece pessoas, por exemplo, que passam horas fazendo artesanato e o tempo passa e elas nem percebem? É o flow, né? Exatamente. Então, assim, com as peças de Lego acontece a mesma coisa. Ou seja, a partir do momento que tu põe a mão nas peças de Lego, você entra em estado de flow. Exatamente. Ou seja, com o estado de flow, a gente perde a percepção do tempo e do espaço e automaticamente nós acessamos uma parte do cérebro que é o oculto inexplorado, onde mora a nossa capacidade mais alta criativa. Até porque, assim, todos nós nascemos criativos, né? Todos nós nascemos criativos. Tem um estudo, olha, eu devo ter visto isso daí há mais de 30 anos, ou algo em torno de 30 anos atrás, que eu devo ter visto esse estudo, né? Não sei a referência, não sei quem fez, enfim, em algum momento na minha jornada eu vi isso. E ele fala o seguinte, ele fala que quando você vai medir a capacidade criativa do ser humano, até os 2 anos, ele é muito, mas muito, muito, muito criativo. Essa capacidade diminui um pouco e quando chega nos 6 anos, essa capacidade cai ao extremo. Deixa eu te dar um dado real. Tu Legal. falou precisamente. De 3 a 5 anos, nós temos 85% da nossa capacidade criativa, tá? Dos 3 a 5. Dos 5 aos 9, a nossa capacidade criativa, ela cai para 50 a 40%. Acima de 15 anos, Marcelo, ela é apenas de 10%. Ou seja, olha só que absurdo, né? Nós nascemos criativos, nós somos infinitamente mais criativos como quando somos criança, só que ao passar do tempo a gente perde a capacidade criativa. Por quê? Né? Porque eles colocam a gente nas caixas, né? E por isso que tem o pensa fora da caixa, né? Exatamente. A criança não tem caixa, ela pensa fora da caixa. Ou seja, o bloqueio criativo, hoje, se a gente olhar para o âmbito empresarial, por incrível que pareça, ele se dá por conta dos líderes. Hoje, 70% das barreiras criativas estão na liderança. E aí eu te pergunto, né? Como é que a gente vai desenvolver empresas inovadoras? Como é que a gente vai desenvolver negócios inovadores se nós não somos criativos? Até porque a criatividade é a base da inovação. Então não tem como ser inovador sem sermos criativos. Da mesma forma como eu te perguntar agora, né? Ô Marcelo, pensa no teu dedão do pé direito aí. Pensa. Tu pensou ou tu mexeu? Fiz os dois. Ah, show, né? Então assim, tu pensou, tu foi imaginativo. A partir do momento que tu mexeu, tu foi criativo. Então, o que é criatividade? Todo mundo fala, poxa, mas o que é criatividade? Criatividade é colocar a imaginação em prática. E as crianças, elas são expertas nisso. Por quê? Porque elas não têm os pré-conceitos, as barreiras criativas. O que mais a criança faz, né? Eu tenho uma filhinha de 8 anos, a Kátia. Então, assim, se tu observares as crianças, primeiro, elas perguntam constantemente. Por que isso? Por que aquilo? Ou seja, quanto mais adultos ficamos, menos criativos somos. Por quê? Quando tu faz uma pergunta, muitas vezes as pessoas... Tá, mas como assim tu não sabe? Por que tu está me perguntando isso? Ou seja, ali tu já está gerando uma barreira criativa, de largada, né? Uma outra coisa é que o que as crianças fazem? Brincam constantemente com as mãos. Nós, quando fomos crianças, pegávamos as coisas e levávamos aonde? A boca. Ou seja, o caminho mais curto, mãos e cérebro. A gente comia com as mãos, pintava, brincava. Ou seja, quando eu uso as peças de Lego, eu, de uma forma lúdica, estou resgatando a minha infância e aí sim potencializando a minha capacidade criativa. E, obviamente, né, uma vez que eu tendo a ser mais criativo, eu posso ser mais inovador, sem sombra de dúvidas. Legal. Sabe o que eu achava? Que a pessoa perdia a criatividade? Porque começa a entrar na escola e aí entra um modelo quadrado, né? É um modelo quadrado. Então eu tenho que te encaixotar no modelo. Aí pronto, começa a diminuir a criatividade, né? Enfim, aí começa a ter muita ordem, né? E é um modelo que persiste até hoje. Né? E nós, né, Marcelo?
Se a gente levar para dentro do lado organizacional das empresas... É também um modelo quadrado, na maioria das vezes. Nós né? estamos, muitas vezes, fazendo a gestão das empresas com ferramentas oriundas da era industrial, que já não cabem mais no nosso presente. E, obviamente, isso faz com que a gente desconfie do futuro, porque a gente não tem as respostas, né? Mas quando a gente brinca de Lego, é uma coisa muito interessante, porque além de resgatar essa nossa capacidade criativa, ela faz com que as pessoas automaticamente acabam se interagindo, colaborando, compartilhando. Então, como eu te falei, para você ter uma ideia, eu atendi uma multinacional, eu quero dar um exemplo muito grande, com uma solução muito simples, e um exemplo pequeno, com um pouquinho mais de peças, vamos assim dizer, né? Eu atendi uma multinacional num processo de recolocação de um CEO, tá? E a gerente de RH, na época, ela estava com dificuldade com os 3 finalistas. Existe uma parte do método do Lego Serious Play que é a construção de um pato. O pato é o clássico da Lego. O pato mesmo, né? E o pato, ele é composto apenas de 6 pecinhas de Lego. 6 pecinhas de Lego. 6 pecinhas, tá? E aí, a gente colocou os 3... Daquelas antigas, né? Sim. A gente colocou os 3 candidatos, né? Eu e a gerente de RH, diretora de RH, e a gente pediu para cada um construir um pato com aquelas 6 pecinhas. Marcelo, é incrível, eu quero depois explicar como é que funciona o método, mas é incrível porque conforme cada um, as peças eram as mesmas, né? As mesmas. Cada um construiu um pato diferente. E se a gente tivesse aqui em 100 pessoas, basicamente teria quase 100 patos diferentes. E automaticamente, quando a pessoa constrói, ela entra no estado de flow. Ou seja, não é mais ela que está produzindo... Então a gente vai ter que fazer uma pausa aqui. Fizemos. É assim, ó, às vezes a gente vive num mundo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, e a gente usa uma linguagem que pra gente é muito acessível, mas que talvez para as pessoas que estejam ouvindo não seja. Eu já gravei um podcast aqui para falar sobre estado de flow. Gravei esse podcast com o Carlos Maciel, não sei o número do podcast, mas eu gravei. Depois você vê para mim, você consegue descobrir aí, o Vic, né? Mas o que é o estado de flow? As pessoas não... O estado né? Não é uma linguagem... Pra gente parece que a gente tá falando de arroz com feijão, mas o estado de flow, na psicologia, ele tem uma explicação, né? O Xard, como que é? Mihaly Csikszentmihalyi, é um cara que tem um nome estranho, ele trouxe essa teoria do flow muito aplicado, né? Principalmente para você lidar com alta performance e diminuir a ansiedade. Ele trabalha ali em alguns quadrantes. Você consegue explicar aqui o que é o estado de flow? O estado de flow, na verdade, é quando nós perdemos noção do tempo e espaço. Por exemplo, se você está praticando uma atividade física, quantas vezes você se perdeu na contagem dos equipamentos, né? Ou seja, na repetição. Aquilo ali é um estado de flow, né? Ou seja, você está lá no jardim, mexendo na terra ou caminhando na praia, você perde a noção do tempo. Este é o estado de flow. Por que acontece isso? Porque automaticamente nós entramos numa zona muito prazerosa. Para mim, podcast é isso. Para mim, palestrar é isso também, né? Eu me lembro que eu jogava War, né? Eu não joguei videogame, tá? Sim. Joguei muito pouco, eu jogava telejogo, porque eu sou da... Enfim. Ah, tu é do Atari, então. Eu sou ainda da geração anterior do Atari, que chamava telejogo. Você nem sabe o que é isso, né? Não, mas tá com quantos anos? Desculpa a pergunta. Eu fiz 51 agora, sábado. Fiz 51. Telejogo não, eu peguei o Atari. Eu peguei o Atari e o Odyssey, só, o Atari e o Odyssey, né? Sim. Que são da mesma época. Mas antes do Atari e do Odyssey, tinha um negócio chamado telejogo. Era assim, eram 2 pauzinhos que tinham um do lado, outro do outro. E aí você tinha uma bolinha que ficava indo pra lá e pra cá e você ficava mexendo os pauzinhos. O negócio, enfim, você acha que se procurar no Google você não acha, de tão antigo que é essa parada aí. E tu perdia a noção de tempo ali, Eu provavelmente. perdi a noção de tempo ali. Sim. E, por exemplo, quando eu jogava o War, eu perdi a noção do tempo quando tava jogando War. Eu já cheguei a começar a jogar War 10 horas da noite e quando vou ver era 6 da manhã. E tava jogando War, mas caramba, é 6 da manhã. Assim, Marcelo, eu gosto... Então, o estado de flow é quando você entra no... É o estado de fluxo, né? De fluxo, a tradução de flow é fluxo. Você entra num fluxo que você nem percebeu o tempo passar e aquele momento foi um momento onde você usou todos os seus recursos, sua energia, teu cérebro,
envolvido, você está realmente envolvido dentro de alguma coisa, isso é estado de flow. Seria muito legal, abre e fecha parênteses aqui, né? Seria muito legal se todos os nossos comandantes aí estivessem em negócios que consigam obter a estado de flow, né? Porque não viriam o tempo passar e estariam fazendo com maior prazer. Então, Mas não só os comandantes, mas os colaboradores desses comandantes. Fantástico. Já pensou você ter uma equipe que quando ela, por exemplo, porque aqui a gente está dando exemplos de lúdicos de estado de flow, Sim, né? Mas, pô, tem gente que gosta de, deixa eu configurar uma planilha. Aí o cara começa a configurar uma planilha, quando vai ver, passou 2 horas, fez uma planilha lindona e o cara se amarra. Tem gente que odeia isso, mas cada pessoa tem um jeito de funcionar diferente, né? Então, tem gente que quando vai planejar alguma coisa, começa a planejar, não para mais, quando vê, fala, nossa, nem percebi, passou o dia, passou voando, né? Tem gente que tá ali, igual você falou, o cara tá ali na marcenaria, fazendo um móvel, e ele começa a olhar os detalhes do móvel, começa a trabalhar a finalização daquele móvel, quando vai ver, nem percebeu. Então, as pessoas que passam mais tempo fazendo coisas do qual elas gostam de fazer e faz com que ela entre no estado de flow, são pessoas muito mais produtivas e mais felizes. E felicidade dá lucro no final do dia, né? Meu Deus, né? Prazer e sucesso tem uma relação muito próxima. E quando a gente brinca de Lego, a gente entra em estado de flow. Por quê? Porque nós estamos mexendo e se conectando. Então, diferentemente de estar numa reunião com papel e caneta, eu coloco peças de Lego aqui e automaticamente a gente começa a construir. Quando, daquele caso, dos 3 CEOs a serem contratados, cada um construiu um pato diferente. E onde é que mora o detalhe, né, da metodologia? É que quando a pessoa constrói, ela perdeu noção de tempo e espaço. Automaticamente é o subconsciente dela construindo. E quando ela vê o resultado, ela quer contar algo que efetivamente não está tangibilizado. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visionária, eu sou uma pessoa que pensa alto, eu sou uma pessoa que olha para o futuro, consigo desmistificar as tendências, e o pato daquela pessoa está olhando para o chão. Ou seja, o que ela construiu não condiz absolutamente em nada do que ela está falando. E aí, quando meio que sistêmico isso, né? É muito bacana. Porque assim, quando o facilitador vai lá e diz, nesse pato que você construiu, para onde o pato está olhando? Aí a pessoa olha, porque a pecinha tem 2 olhinhos, a pessoa olha, está olhando para o chão. Tá, mas então me explica, como é que tu é uma pessoa que olha para o futuro, olha para tendências? E aí a pessoa fica quase que num beco sem saída. E isso acontece, Marcelo, frequentemente com o método. Por quê? Porque quando a pessoa constrói, ela está ali no subconsciente, com as peças de Lego, construindo. Porque o método consiste, né? Vou dar aqui uma rápida abordagem, mas para a gente entrar daqui a pouco. O método consiste primeiro em uma pergunta central. Eu preciso fazer uma pergunta aberta, né? Como alguma coisa. Então, por exemplo, assim, como a gente pode melhorar o processo de logística da nossa empresa? Como nós podemos melhorar a forma pela qual nós entregamos um determinado produto? Como nós podemos, por exemplo, melhorar a experiência do nosso cliente? Então, como alguma coisa, uma pergunta aberta. A partir dessa pergunta aberta, os participantes da mesa, eles têm um determinado tempo, né? E aí fica a critério de quem está facilitando ou organizando, e a pessoa vai construir a solução. Ou seja, eu vou construir, por exemplo, um melhor método de atendimento usando as peças de Lego. Então, por exemplo, a pessoa constrói e aí depois vem o compartilhar. O que é o compartilhar? Eu pego a construção e explico para todos que estão presentes na mesa. E aí, às vezes, a pessoa coloca, por exemplo, um jacaré como cliente. Esse daqui é o nosso cliente. Tá, mas me explica, como é que é esse jacaré? Aí ela vai dizer, é um cliente arisco, é um cliente que é muito faminto, é um cliente que busca resultados muito rápidos, ou seja, ela muitas vezes tenta explicar a peça e, na verdade, a gente ali pega uma não coerência da fala versus a construção.
E o grupo automaticamente começa a refletir do que aquela pessoa está falando e fazendo, né? Isto é quando nós temos uma pergunta central. E o mais interessante é no refletir. Porque no refletir, Marcelo, nós juntamos os modelos. E a partir da junção dos modelos, das construções que a gente diz, a gente começa a desenhar uma solução para aquele problema, ou seja, para aquela pergunta real. Muitas vezes, o participante, a pessoa que está montando, o discurso dela não tem coerência nenhuma com o que ela construiu. Só que no momento que ela colabora para a construção coletiva do grupo, ela acaba entendendo e altamente percebendo, opa, o que eu estou fazendo aqui não está legal. A minha visão está distorcida do que realmente precisa ser feito. Poxa, isso aqui que eu coloquei nesse modelo de construção não condiz com a realidade. Como é que a gente leva, por exemplo, como é que isso foi feito, né, num outro cliente de pequeno porte, aonde contratou um supervisor para a operação. Tá? Existia um supervisor que estava lá há 20 anos na empresa, então, né, um colaborador já extremamente antigo dentro da casa, e o gerente resolveu mudar, porque queria dar uma oxigenada no time, enfim, né, ganhar uma maior performance. E aí, obviamente, contratou para fazer essa facilitação dentro do processo, né? Lembrando que o método você pode facilitar, você pode fazer por terceiros, enfim, isso é livre, tá? E automaticamente, a receptividade do time não estava nada boa com a contratação desse novo supervisor. Zero. Chegando alguém de fora, Zero, né? Chegando alguém de fora, e essa pessoa também ela já vinha com alguns preconceitos, né? Vinha de uma estrutura maior, então não entendia que muitas vezes precisa descer pontualmente na operação, então tinha um pouquinho de brilhantismo aí na pessoa, né? Mas qual era a ideia do dono da empresa? Fazer um momento de integração, ou seja, de uma pessoa que está chegando no time para que o time pudesse ter uma absorção melhor. E aí a pergunta central, a gente começou com a seguinte pergunta, né? Construa uma torre que representa a chegada desse novo colaborador. E cada um construiu uma torre. Cada um construiu uma torre. E esse colaborador estava ali sentado. Teve pessoas que construíram torre muito alta, né? Muito alta. Não, porque esse colaborador... Aí começou a falar, né? Porque eu construo e compartilho. Eu construo e compartilho. E aí esse colaborador começou a falar, não, porque esse colaborador que está vindo, esse supervisor que está vindo para a nossa operação, ele pensa muito alto, ele tem uma visão muito distante daquilo que a gente pode trazer para dentro da nossa operação, mas ao mesmo tempo, lá em cima da construção, ele colocou um farolzinho. Uma pecinha de Lego, que é um farolzinho. Mas ao mesmo tempo eu vejo que esse supervisor pode trazer luz para a nossa operação. Ok, contou, fez sentido, né? Fez sentido a construção com a fala. Estava coerente. Estava muito coerente. Aí foi para o segundo, né? Eu vejo construir uma torre, dessa vez um pouco menor, né? Mediana, mas com peças mais grossas, que é aquele Lego duplo que a gente chama, que são os Legos infantis, né? Para criança. E aí construiu em cima de um tablado, disse assim, não, esse colaborador, eu vejo que esse colaborador é extremamente dinâmico, extremamente flexível, né? Aí eu disse assim, faz o seguinte, mexe para mim o teu tablado, mexe. Aí ele pegou e mexeu o tablado, né? Eu disse assim, ó, tu tá mexendo a base desse novo colaborador que está entrando. Teve flexibilidade? Não. Tem robustez, né? Sim. Mexe de novo. Ele mexeu. Tem dinamismo? Não, as peças continuam intactas. Então, é realmente isso que tu pensa?
Aí ele parou, refletiu, disse, realmente, eu penso que esse nosso novo colaborador, ele é mais engessado, ele é mais robusto, sim, né? Mas ele não aceita tantas mudanças. E é bacana, né? E, obviamente, isso numa rodada de 10 pessoas do time dessa pessoa, obviamente, recebendo isso. Claro, né, Marcelo? Naquele momento, tem uma maturidade de quem está recebendo, para não, né, criar nenhuma inimizade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha as percepções individuais. Depois que todo mundo compartilhou, tá, agora vamos criar, segunda pergunta, né? Agora vamos criar qual seria a melhor forma de gerir o nosso time, que no caso eles. E aí, com as peças, novamente, eles montaram um novo modelo onde eles se colocaram, eles colocaram a empresa. Pensa o seguinte, o novo supervisor vendo aquilo, automaticamente o desenvolvimento dele no dia a dia vai ser com relação ao que eles construíram. Mesmo sabendo que não é o mundo ideal, mas a capacidade de adaptação desse novo colaborador mediante a esse cenário que ele está vendo que foi construído de forma colaborativa, obviamente faz ele performar melhor. Por que eu falo isso? Pensa o seguinte, quando uma equipe ia dizer o seguinte, nós queremos que, ou melhor, nós gostaríamos, né, que você nos gerisse dessa forma aqui, Marcelo. Não vai fazer isso. Jamais vai fazer isso. E a partir de uma brincadeira lúdica, as pessoas conseguem expressar não apenas seus sentimentos, né, mas, obviamente, seus desejos, seus anseios, né, suas perspectivas. Isso a gente consegue tangibilizar, por exemplo, para dentro de uma mudança de um processo, para dentro de uma mudança de planejamento estratégico. Né? Então, assim, analisando uma concorrência, então monta para mim como é que você vê nós, hoje, em relação à nossa concorrência. Já tive um caso desse que a gente estava fazendo só com a equipe de vendas, e o gerente comercial, uma grande empresa, o gerente comercial começou a construir um modelo, né, onde ele colocou a empresa em segundo plano, colocou a concorrência num patamar mais elevado de construção e colocou vários bichos ao redor, várias pecinhas de Lego que representam bichos ao redor. E aí, automaticamente, quando ele foi falar o seguinte, ele começou a falar o seguinte, porque nós somos líderes do mercado, porque nós brigamos no mercado por valor, porque o mercado não compra preço, porque hoje nossa concorrência, ela vende preço e nós vendemos valor, né? Aí para tudo e as pessoas começam a olhar o quê? A construção dele. E aí, neste modelo do Lego Serious Play, tu não infere, tu pergunta. Então, tu não infere, tu não diz assim, tá, tu colocou nós aqui. Não, tu pergunta, onde é que está a nossa empresa representada nesta construção? E ele vai dizer, olha, está aqui. Onde é que está a nossa concorrência representada nessa construção? Está aqui. Então, você nota que nós estamos aqui e a concorrência está aqui em cima. Maior. Isso. Sim, eu noto. Tá, então por que você falou que nós somos líderes? Quebrou. Acabou. Porque tu não infere. E automaticamente, na medida que tu não infere e tu pergunta, pautado em cima de uma construção que foi a pessoa que fez, tu não tem saída. Ou seja, tu não consegue explicar algo que foi materializado. Legal, agora eu fiquei curioso. Eu tenho uma experiência aqui, quero trazer para você. Por favor. Mas eu fiquei curioso. Esse tipo de coisa não pode pegar com que... Porque você está contando aqui, quem está ouvindo já vai falar assim, pô, se eu for fazer isso aqui, agora eu tenho que tomar cuidado entre o que eu vou construir e o que eu vou falar. A pessoa vai tentar enganar o subconsciente, porque já está direcionado. Uma coisa é quando é surpresa, outra coisa é quando eu já sei, né? Não corre o risco de acontecer algo assim, desse jeito? Assim, Marcelo, Porque quando você falou, eu vi um negócio meio que, sabe, tem um negócio da constelação sistêmica, sim, que mostra o campo morfológico lá, e aí tem pessoas, dependendo da crença, da religião, tem uma dificuldade de entender isso. Quando você me falou do bonequinho,
Isso daí ficou mais claro para mim, porque não é o campo morfológico, é o subconsciente. Porque às vezes eu tô falando uma coisa e tô pensando outro. Tem aquele vídeo da Heineken de contratação, eu uso ele nos meus eventos. É um vídeo, pô, a pessoa fala uma coisa, mas na hora que você vê o comportamento, a expressão corporal, na hora que acontece uma coisa, é totalmente diferente, né? E aí, uma vez que a pessoa olha e fala, meu, isso aqui, tô com medo agora, porque isso aqui eu vou mostrar um negócio que eu não quero mostrar. Não corre risco de ter um bloqueio aí? Assim, ó, quando a pessoa constrói... E a gente não faz só uma pergunta, né? É uma sequência de perguntas, 3, 4 perguntas numa sessão que dura 1, 2 horas, né? Ou até mais, né? E quem está facilitando, seja o dono da empresa, seja o gestor, ele faz o comando dessa sessão. E é incrível que a resposta reta e direta, Marcelo, é não, sabe por quê? Porque quando ele constrói, ele entra em estado de subconsciência. E ele, por mais que ele queira construir de uma maneira, na hora que ele começa a falar, a construção não representa, se ele, obviamente, não está sendo genuíno e verdadeiro, né? Então, assim, a gente já facilitou inúmeras, né, para ter uma ideia, né? De clientes a não clientes, né? Primeiro, não clientes. NASA, Google... NASA da NASA nos Estados Unidos. NASA, Google, Coca-Cola, são empresas que utilizam o método. E agora vamos tangibilizar aqui para dentro de Santa Catarina, por exemplo, né? Você falou um negócio, eu fui lá na minha infância agora. Posso bloquear aqui só para falar um negócio que foi na minha infância? Quando eu era pequeno, sei lá, devia estar hoje é ensino fundamental, eu devia estar no ginásio, naquela época chamava ginásio, né? Tinha aquele negócio da corrida espacial, não sei o quê. Eu escrevi uma carta pra NASA. Eu escrevi 2 cartas, eu tenho 2 cartas que eu escrevi. E recebi a resposta. 2 que eu recebi resposta. Uma foi pra NASA e a outra foi pro Carol Wojtyla. Sabe quem é Carol Wojtyla? Tu escreveu e mandou mesmo? Mandamos. Escrevi uma carta pra NASA. Sim. Eu não sei quem falou, eu fui lá e escrevi uma carta. Né? E eu nem falava inglês, enfim, a gente não tinha Google Translator naquela época. Foi uma dificuldade escrever lá. Escrevi 4 linhas de negócio. E eu recebi uma foto da NASA. Eles responderam a carta que eu mandei e aí mandaram uma foto com foguete, que eu não sei o quê, papapá. Eu não tenho mais isso, porque, enfim, eu cresci num lugar que dava enchente, né? E aí, quando vinha enchente, a gente perdia essas coisas. Sabe quem é Carol Wojtyla? Não sei mesmo. Papa João Paulo II. Eu recebi, na verdade não fui eu, nós recebemos. Nós fizemos nós fizemos um trabalho na igreja. Tá. Eu transitei entre igrejas, né? Mas a construção da minha base foi na igreja católica. Tá. Né? Depois, com o tempo, transitei, enfim. Hoje eu não me prendo à religião, né? Mas se eu tivesse que falar assim, você é mais para um católico ou para um evangélico? Eu sou mais para um evangélico. Tu já ouviu, desculpa te cortar, tu já ouviu o termo cristocêntrico? Eu falo isso, eu sou cristão, é o que eu falo para todo mundo, sou cristão. Ok. E a gente recebeu uma carta, a gente fez um trabalho e mandou uma carta pro Papa falando do trabalho que a gente tinha feito na igreja. E a gente recebeu uma carta assinada, Carol Wojtyla. E voltei lá. Tu não perdeu. Essa eu não sei com quem ficou, porque não foi uma coisa que eu fiz sozinho. Foi em grupo. Foi um grupo, ele mandou a carta pro grupo. Deve estar na igreja, não sei. Deve estar na igreja. Não. Mas eu voltei lá atrás, quando você falou isso. Não, mas, você falou NASA, eu voltei lá atrás. Mas hoje isso acontece, a gente nota isso, mas isso acontece hoje com as crianças quando, por exemplo, mandam um direct para o influencer. É a mesma percepção. Óbvio, dentro de contextos diferentes, né? Respeitando, obviamente, o legado de cada um, mas é o que acontece. E essas empresas, Marcelo, utilizam o Lego Serious Play. E quando a gente fala de um âmbito mais local, né? Eu, particularmente, já apliquei Lego Serious Play dentro da Tigre, né? Dentro do setor tributário da Tigre. Setor tributário. Já aplicamos Lego Serious Play na Miller Fogões, já algumas vezes, na Andritz, né? Já foi aplicado Lego Serious Play na VEG. Então, assim, óbvio, se tem alguns nomes aqui de referência, né?
mas não se prendam a grandes companhias. Não. Hoje a gente consegue aplicar o método tendo 3 participantes. 3 participantes, porque eu preciso estar facilitando e quem facilita não participa. Isso é muito importante destacar, né? Não participa. O facilitador, ele tem um papel muito importante aqui, né? A primeira regra do jogo é eu não posso inferir. A partir do momento que eu infiro, eu crio um bloqueio criativo. Então, eu não posso inferir. A segunda regra do jogo, eu preciso perguntar. Porque, por exemplo, vamos supor que o teu óculos aqui, se me permite, dá licença. Vamos supor que o teu óculos está aqui e esse daqui seja uma construção do Lego, né? Eu vou perguntar, Marcelo, que cor que é essa? Pode ser que tu esteja vendo cinza, mas pode ser que eu esteja vendo preto. Então, eu não infiro, eu pergunto. Então, a segunda grande regra é eu fazer perguntas não da pessoa, e sim eu faço perguntas do modelo que foi construído, né? Outra regra, eu preciso começar o método com uma pergunta, porque a construção vai ser a resposta para esta pergunta. Outra regra é que todos constroem num determinado tempo e todos compartilham a sua construção. Após compartilhar, há um momento de reflexão do grupo. Então, onde você percebe isso na construção do Marcelo? O que tu enxerga na fala do Marcelo em relação ao que o Marcelo construiu? Mas quem faz essas provocações É o facilitador. quem está mediando. É o facilitador, que não precisa ser um facilitador profissional, né? Óbvio que o método segue uma certificação, óbvio que o método segue, obviamente, um passo a passo, é esse que eu estou falando agora, mas você pode pegar, por exemplo, as peças que você tem do seu filho, né? E tu vê, com 6 peças apenas, iguais para 3 cargos de CEO. Então, veja como a gente consegue trabalhar de uma forma lúdica utilizando os blocos de Lego. E quando a gente traz isso, Marcelo, para um remodelar de processo, né? Onde as pessoas, por exemplo, constroem, os participantes constroem um processo e aí colocam a figura do cliente, a figura do colaborador, a figura das áreas, a gente consegue identificar problemas de comunicação entre áreas, porque às vezes constroem uma barreira enorme entre 2 áreas e ali, muitas vezes, Marcelo, não é nem a resposta para a pergunta, né? Não é nem a resposta para a pergunta, mas a gente olha a construção e pergunta, o que é isso daqui? Aí a pessoa diz, isso daqui é a parede. A parede entre o quê? A parede entre o RH e o time de vendas. O que representa essa parede? Representa uma falha de comunicação. Ou seja, não tem nada a ver com uma reconstrução de um processo, mas ali eu peguei uma oportunidade de melhoria para, quem sabe, um ponto que está falho dentro da minha organização, dentro da minha empresa. É essa a essência do Lego, sabe? A gente trazer o lúdico para que a gente fala, né? Que eu vou falar um termo em inglês aqui, a gente já traduz, vamos dizer assim, que é o learn by doing, né? Eu aprendo fazendo, né? Nesse caso, eu aprendo brincando, né? Brincando de uma forma séria. E é bacana por quê? Porque eu trago o envolvimento colaborativo de todos para dentro de um contexto que é a pergunta central. Sabe uma coisa que eu gostei nisso aqui que você falou? Porque aqui tem um ponto interessante. Você falou que começa sempre com uma pergunta central. Sim. Né? Uhum. E uma coisa interessante que o comandante que está assistindo a gente precisa entender hoje, eu gosto de falar assim, né? Falar qualquer um fala, né? Até o papagaio fala. Se você ensinar o papagaio a falar, ele vai falar, né? Hoje, a gente fala assim na internet, não só eu, como todo mundo está falando. Cara, você tem que sair do operacional para ir para o estratégico, né? Então, isso é muito fácil você falar, sair do operacional e ir para o estratégico. Eu falo isso, todo mundo fala isso, né? Mas o grande lance é
Você já esteve no operacional e saiu do operacional e foi para o estratégico? Qual foi o caminho que você fez? Me conta. Né? Então, é o caso aqui, né? Pô, eu já tive no operacional, já fui para o estratégico. Então, ó, foram esses os caminhos adotados. E aí, quando a gente fala sair do operacional e para o estratégico, ninguém deixa claro o que é o estratégico. É muito interessante. Eu já tive comandante de eu sentar com o cara, e o cara fala, pô, agora que eu saí do operacional, eu estou no estratégico, não sei o quê. Eu falo, tá legal, o que você faz no estratégico? E aí o que eu percebo que quando o cara fala que ele está no estratégico, né, ele não está no estratégico. Ele está meio que vagabundo, que é diferente de estar no estratégico, né? E aí o cara fala, como assim estou no estratégico? Como que é assim? O que eu faço? Se você está no estratégico, o que você faz no estratégico? Então as pessoas às vezes não têm consciência do que é estar no estratégico. E aí, o estratégico é o seguinte, porque quando você vai falar de gestão, as pessoas não acreditam que é tão simples assim, né? Mas a gestão é você, ou um planejamento estratégico, você começa respondendo uma pergunta. Aí você tem que saber o que perguntar. Você tem que saber o que perguntar. Então, Marcelo, o que é um planejamento? Por que é eu estar no estratégico? Eu estar direcionando a estratégia e estar na execução estratégica. Como que eu faço isso? Eu não faço isso achando as coisas, eu faço isso perguntando as coisas. Então, por exemplo, se tua empresa cresce 30% ao ano, aí você pode achar que você não tem problema. Mas você pode fazer uma pergunta estratégica achando que você não tem problema. E qual que é a pergunta estratégica que você fala? Por que eu não cresço 50% ao ano? Boa. Pronto, você já arrumou um problema estratégico, porque o estratégico deixa eu arrumar um problema estratégico aqui para eu trabalhar. Eu tenho uma história que fala assim, né? Executivos de uma montadora em Nova York, sentado na mesa, tava querendo discutir ali, e agora? Como que a gente vai mudar o mundo, né? E isso é uma coisa estratégica. Como a gente vai mudar o mundo? O que quer dizer isso, como a gente vai mudar o mundo? É que muitas vezes o empresário, ele entende que o negócio dele tem a capacidade de mudar o mundo, de causar uma disrupção no que acontece no mundo. Eu fui uma vez na Apple e a gente foi lá com o diretor, com o vice-presidente de RH da Apple, e ele, na apresentação dele, o tempo inteiro ele falava assim, né? A gente vai falar como a Apple mudou o mundo em diversos momentos. Aí mostra o produto Macintosh, mudou o mundo por causa do design gráfico, do não sei o quê. Aí mostra o produto iPod, mostra como o iPod mudou toda a indústria da música, que vendia música, o cara comprava 10 músicas por causa de uma. E aí, quando lançou o iPod, o cara comprava só a música que ele queria. Aí mostra como o iPhone mudou o mundo. Aí ele vai mostrando e ele vai falando, agora a nossa pergunta é como a gente vai mudar o mundo de novo, né? Então, pode parecer assim um negócio meio muito filosófico, muito viajandão, mas é assim que funciona, né? Você tem que ter essas perguntas. E aí, os executivos de uma montadora americana não, japonesa, sentados numa mesa em Nova York, falaram assim, como que a gente pode construir? Olha a pergunta, que interessante, né? E eu tô falando, isso remonta de mais de 30 anos atrás, né? Como que a gente pode construir um carro? Porque o planejamento estratégico é você resolver um problema no final do dia, né? Então, como que a gente pode construir um carro que vai de costa, porque os Estados Unidos, ele é grande de costa leste a oeste, né? O Brasil, ele é diferente, ele é um losango, o Brasil, né? É diferente. É um losango o Brasil, né? Então, a gente fala do Iapoque ao Chuí e da Ponta dos Seixas à Serra do Contamana. A gente é um losango, são 4 partes que são grandes. Os Estados Unidos, não, ele é um blocão e ele é de costa leste, costa leste a oeste. E aí a pergunta era, como a gente pode produzir um carro que vai da costa leste a oeste com um tanque de gasolina? Essa era a pergunta estratégica. E dessa pergunta estratégica surgiu o Toyota Prius, que foi o primeiro carro híbrido. Foi o primeiro carro híbrido. Né? E daí surgiu o que a gente conhece hoje como carro elétrico, o carro está aumentando a autonomia, enfim, mudou a indústria dos veículos. Mas a pergunta estratégica era como a gente pode construir um carro que vai de costa leste a oeste dos Estados Unidos com um tanque de gasolina? É uma pergunta estratégica. E aí muitas vezes quando o cara fala, eu saí do operacional, estou no estratégico, tá, beleza, me fala qual é o problema estratégico que você está resolvendo se você está no estratégico. Muitas vezes, né, tem um ditado... Faz sentido? Claro, faz o que eu tô total falando? sentido. Então, comandante, quando a gente fala, sair do operacional e ir para o estratégico, sair para o operacional e ir para o estratégico não significa
Você vai sentar na sua mesa, vai pegar um jornal, ninguém pega jornal mais hoje, né? Vai pegar o celular, né? Mas imagina, sai da sua mesa, vai pegar o jornal, vai abrir o jornal, vai dobrar as pernas, vai colocar em cima da mesa e você fala, tô fazendo trabalho estratégico. Não, isso não é, definitivamente, isso não é trabalho estratégico. Quando você sai do operacional para o estratégico, o que você precisa é uma boa pergunta de qual problema você vai resolver. Bom, agora que eu não estou mais ali afogado na operação, né? Não estou mais ali interferindo no processo do dia a dia, o processo está funcionando, os clientes estão sendo bem atendidos, não preciso mais pegar meu carro para entregar o produto no cliente, né? Agora que eu não preciso mais fazer isso, qual o problema que eu quero resolver? Qual é a pergunta estratégica que você vai fazer, né? E aí talvez a pergunta seja, o que eu preciso fazer para aumentar minha margem em 30%? Talvez a pergunta é, pô, tô crescendo 30% ao ano, tá legal pra caramba, mas o que eu vou fazer agora para crescer 50%? Então, são essas perguntas que direcionam, que é o que direciona entre aspas, né, a brincadeira do Lego. Então, eu já queria aproveitar aqui para falar para você o seguinte, comandante, se você quer sair do operacional para ir para o estratégico, para resolver problema cabeludo, para que a tua empresa cresça em níveis extraordinários, o Programa EAG é o programa certo para isso. Eu vim do almoço aqui antes de gravar esse podcast, encontrei com uma empresária, fez o Programa EAG, ela falou, cara, de lá para cá nossa empresa cresceu 15 vezes. Ela estava lá super grata falando com a gente. Então, ó, se você quer resolver problemas estratégicos, primeiro passo número 1, organiza os processos da sua empresa, organiza as pessoas, tá? E para você organizar as pessoas, organizar os processos, o Programa EAG tem fundamentos para isso. São 6 fundamentos. Domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, gestão, finanças e tração. Uma vez que você organiza isso, você fez uma base para a sua empresa poder, para você sair do operacional, fazer uma base para você crescer a tua empresa, para você ir para o estratégico. No estratégico, você vai responder as perguntas cabeludas que vão te direcionar para lugares onde você nunca imaginou que fosse possível. Então, vem participar do Programa EAG, vou deixar um link aqui, tem um link aqui, clica nesse link, você vai fazer uma sessão estratégica com o nosso time, tá? O nosso treinamento é muito sério, a gente vai falar sobre cultura, sobre liderança, sobre gestão, sobre gentes, enfim, sobre tudo a gente vai falar e a gente vai ajudar você a direcionar os resultados da sua empresa. Não importa se você está ouvindo no Spotify ou se você está vendo no YouTube, o link está ali, clica no link, preenche o formulário. Faça a sessão estratégica. No final da sessão estratégica, é lógico, você vai receber uma oferta. Se a gente apertar a mão e fizer negócio, talvez você tenha resultados igual dessa comandante que eu acabei de almoçar, que cresceu 15 vezes desde que fez o programa, tá? Se a gente não apertar a mão e fazer negócio, eu vou continuar produzindo conteúdo aqui para você. Mas eu vou falar uma coisa, eu estou me esforçando bastante produzindo conteúdo, mas nada se compara com o programa EAG, beleza? Então, EAG tem que fazer, clica no link, vamos lá. Show de bola, vamos voltar aqui. Então, olha só, eu gostei da pergunta, porque a pergunta estratégica direciona para resolver problemas cabeludos, Sim. né? E sabe outra coisa que eu também vinculei com o negócio que aconteceu numa experiência que eu tive com uma empresa? Uma empresária aqui de Florianópolis, de uma corretora de seguros, uma vez ela me chamou e falou assim, Marcelo, ela era muito fã, fez o programa, seguia tudo que a gente fazia, e ela falou, pô, vou fazer aqui uma reunião com o meu time, e eu queria que você viesse fazer uma palestra aqui, um workshop com o meu time. Eu nunca tinha feito desse jeito, né? Aí ela perguntou se eu topava. Eu falei, beleza, eu topo, né? E aí, antes de ir, eu fiquei meio inseguro, liguei para um amigo meu. Falei, cara, quando você faz workshop, o que você faz? Aí o cara pegou, me deu uns direcionamentos, né? Quando a gente não sabe fazer, a gente pergunta para quem sabe no final do dia, né? E aí eu liguei para o André Menezes, ele é um palestrante, é meu amigo. Tem uma empresa que também trabalha com empresários, assim como eu trabalho. Né? Ele foi meu cliente, ele trabalhou comigo dentro do programa EAG, hoje ele tem a empresa dele. E aí eu fui conversar com ele, ele pegou e falou, Marcelo, tem uma dinâmica que funciona assim, você vai dividir em 2 times, você vai dar para os 2 times, eram 10 pessoas, né? Para um time você dá uma bexiga de uma cor, para outro você dá uma bexiga de outra cor, e você dá um palitinho para cada um. E aí você vai virar para as pessoas, vai colocar um de frente para o outro, né? E aí você vai falar, ó, só tem uma regra, né? Ganha quem tiver o maior número de bexigas. Aí ele me explicou, eu fiz exatamente. E aí depois que você coloca um tempo, depois que acabar, você reflete sobre o que aconteceu. Você vai fazer perguntas para as pessoas, o que aconteceu aqui? Aí ele me explicou, e aí ele falou, isso daí, essa dinâmica é uma dinâmica para a gente trabalhar a habilidade da empatia. Aí ele me explicou como funcionava, beleza. Eu fui preparado para fazer, e o que eu recebi foi diferente do que eu imaginei que aconteceria. Isso que é legal, né? Fiz, coloquei as pessoas, cada uma com uma bexiguinha, um palitinho na mão de cada uma. E aí eu peguei e falei, pessoal, olha só, então tem 2 grupos, né? O grupo A e o grupo B.
grupo A tá com a bexiga vermelha, o grupo B tá com a bexiga azul, não lembro se eram essas cores das bexigas. E eu falei, ó, só tem uma regra, tá? Só existe uma regra, né? Ganha o grupo que terminar com o maior número de bexigas. E aí eu falei, valendo, e coloquei um tempo lá. E aí começou aquela coisa, aquele alvoroço, a gente subia na escada, a gente escondia o balão, a gente estourava do outro, saia comemorando, esquecia a própria bexiga, estourava a bexiga. Beleza, aí deu o tempo, parei. E aí um grupo ficou com 3 bexigas, o outro grupo ficou com 2, aí o grupo começou a comemorar, aí o outro ficou chateado, aí beleza, aí, bom, senta todo mundo. Vamos ver o que aconteceu aqui? Foi essa a dinâmica, vamos ver o que aconteceu aqui? E aí as pessoas começaram a falar. Aí, porque o outro roubou, porque o outro fez isso, porque o outro aquilo outro, não sei o quê. Só que aí teve uma hora que a menina falou um negócio que me chamou a atenção, né? E aí eu guardei o que ela falou ali. Aí eu peguei e fiz uma pergunta, porque essa era a pergunta que ele me ensinou a fazer. E se ninguém tivesse estourado a bexiga de ninguém? Foi a pergunta que eu fiz. Gente, legal, não sei o quê, mas e se ninguém tivesse estourado a bexiga de ninguém? Né? Aí falaram, não, mas você falou pra gente estourar. Eu falei, não, eu só falei que só tinha uma regra. Ganha quem tiver o maior número de bexiga. Essa era a regra. Se ninguém estourasse a bexiga de ninguém, todo mundo tinha ganho. Pronto, quando eu falei isso, se manifestou ali o negócio. Olha que legal isso, né? Se manifestou. E aí a menina falou, não, isso não existe. Eu falei, como não existe? Ela falou, não, se ninguém tivesse estourado... Primeiro que me acusaram, falaram que eu que mandei. Aí eu falei, não, eu vou repetir o que eu falei. Não, então você induziu. Aí eu falei, como eu induzi? Falou, não, você me deu um palito. Bom, um palito, eu te dar o palito sozinho não faz nada, Sim. né? Se você não Precisa pegar da ali ação, né? da tua ação, da tua intenção de furar, vai furar. Se você não tiver intenção de furar, é só um palito, né? Eu não induzi ninguém. Você pegou o palito e na sua cabeça se manifestou. Esse palito é para furar a bexiga do outro. E aí saiu umas discussões interessantes. Aí teve uma lá que falou, não tem esse negócio que todo mundo teria ganho. Eu falei, não mesmo? Ela falou, não. Eu falei, como assim? Não teria ganho. Foi porque ela falou assim pra mim, porque ou você ganha ou você perde. Aí eu olhei e falei, interessante, né? Eu falei, então o que acontece? E se ninguém tivesse estourado, o que teria acontecido? Ela falou, teria empatado. Eu falei, e não teria todo mundo ganho? Ela falou, não, teria empatado. Aí eu mudei a pergunta. Eu falei, tá, deixa eu ver. Ganhar é bom ou é ruim? Ela falou, bom. E perder é bom ou é ruim? Ela falou, ruim. E empatar é bom ou ruim? Ela falou, ruim. Eu falei, puxa, que interessante. Aí eu fiz a pergunta matadora. Deixa eu ver se eu entendi, né? Você está querendo me dizer... Aí tem uma inferência minha. Você está querendo me dizer que nas relações, aqui é um time de venda, nas relações não existe uma relação ganha-ganha. Porque ou você ganha ou você perde. Então, por exemplo, se a empresa está batendo meta e a empresa está ganhando, você está perdendo, você como funcionário. Se você está vendendo muito e você está ganhando, então a empresa está perdendo? É isso? Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, mas você disse que não tem ganha-ganha? Porque para mim, uma relação de trabalho tem que ser uma relação ganha-ganha. Você vende mais, você ganha mais, você bate suas metas, está ganhando. E a empresa também ganha. Né? Então, por exemplo, se você vendeu para o seu cliente, quer dizer que você ganhou e teu cliente perdeu. Ela falou, não, minha relação com o meu cliente é ganha-ganha. Eu falei, mas não foi isso que você está demonstrando aqui. Enfim, foi muito interessante essa dinâmica, porque nem eu estava preparado para esse tipo de resposta. Nem eu estava preparado, né? E aí ela ficou olhando assim. E o que é legal disso? Isso traz uma reflexão poderosa. Né? Poderosa. Olha o que a gente tem dentro da gente. Não existe... Porque uma coisa é eu no discurso falar assim, vamos fazer uma parceria ganha-ganha? Isso é discurso. Só que se dentro de mim não existe o ganha-ganha, porque eu não acredito no ganha-ganha, porque, se ele tá ganhando, eu tô perdendo, ou se eu tô ganhando, ele tá perdendo, eu quero ganhar, eu não quero perder, jamais vai ter uma relação ganha-ganha. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, isso me trouxe uma boa reflexão e tá me trazendo outra boa reflexão agora, né? Então, às vezes as relações não são ganha-ganha, não é porque não existe, é porque não existe dentro da pessoa. O subconsciente se manifesta falando... Por mais que eu fale isso na minha boca para fora, no meu subconsciente eu preciso destravar isso, desbloquear isso para poder ter relações ganha-ganha. E eu acredito que esse tipo de coisa traz essa dinâmica assim, que é um negócio... É o que eu acho aqui, não sei. E assim, Marcelo, total, né? Total aprendizagem, mas assim, tem aquele tá, né? Em terra de
De cego, Quem tem caolho olho é é rei, rei, né? Então, assim, quando a gente... O problema está que, normalmente, quando não é genuíno, não é verdadeiro, ou seja, não é de dentro do interior para fora, a pessoa vai fazer por fazer, né? Eu digo o seguinte, é a mesma coisa você colocar preço nos teus princípios. Então, é muito fácil hoje, se eu te perguntar 3 coisas que para ti não tem preço, né? 3 princípios ou 3 coisas para ti que não tem preço, que tu não põe preço. Então, eu, por exemplo, não ponho preço na minha família. Eu não ponho preço na minha relação com Deus. Eu não ponho preço na honra que eu tenho com os meus pais. Isso não tem preço, porque isso são os princípios. E aí, aqui é muito claro, quando a gente transborda isso para dentro da organização, isso reflete a nossa cultura. Porque é muito bonito a gente ter, né, uma placa de visão, missão e valores, se os nossos princípios, né, o que está aqui dentro, não correspondem de forma genuína com os valores da empresa, né? Ou seja, vai chegar uma hora, quando, por exemplo, aqui nós estamos falando do método Lego Serious Play, vai chegar uma hora no método que tu não vai conseguir romper os teus princípios porque tu está construindo num momento de inconsciência, vamos assim dizer, de perda de tempo e espaço. O que eu quero trazer aqui, a reflexão dentro hoje das empresas, né, a gente vê muito mais as pessoas pregando algo que não verdadeiramente acontece. É a anomia isso, né? O lance da anomia. A gente vive num país que a anomia no Brasil ela é muito grande, né? O que é anomia? Palavra louca, né? Anomia. Marcelo, nunca ouvi falar essa palavra anomia. Provavelmente você nunca ouviu falar. E se já ouviu falar, fui eu que falei, né? Então você segue o podcast e ouviu falando, né? Mas onde eu aprendi essa palavra anomia? Tem um livro, não lembro o nome do livro agora, de uma americana que fala muito de cultura organizacional. E aí ela usa o termo anomia, né, para descrever o que acontece nas empresas, que é o discurso é uma coisa, mas a prática é outra, né? Então, eu gosto de dar um exemplo do que é anomia. Fizeram uma pesquisa com o brasileiro, né, e falaram assim para o brasileiro, você acha que, de uma maneira geral, os brasileiros são honestos? E a maioria das pessoas responderam que não. Aí depois fizeram outra pergunta para o mesmo grupo de pessoas, e você é honesto? A maioria das pessoas disseram que sim. Isso é anomia. Por quê? Porque se todo mundo que fala que é honesto fosse honesto, a percepção geral seria de que todo mundo é honesto. Mas a percepção geral é de que as pessoas não são, né? Então, isso é anomia, a diferença no discurso e prática. Então, às vezes você fala assim, eu sou um cara de alto desempenho. Mas aí você fala que é de alto desempenho, mas quando vai ver, você não tem comportamentos de pessoas de alto desempenho. Então, você não bate meta, né? Você não corre uma milha extra, você não estuda, não se desenvolve. E aí, você fala que é uma pessoa de alto desempenho. E aí eu vejo pessoas falando, é só pagar mais que eu vou ter alto desempenho. Alto desempenho não está atrelado com o preço que é pago. Está botando preço em valor, né? Não faz sentido. O alto desempenho não está atrelado ao valor que é pago. O fazer bem feito não está atrelado ao quanto eu recebo para fazer. Fazer bem feito está atrelado aos valores que eu carrego comigo. E quando tu comentaste que, poxa, eu estou hoje numa posição estratégica, né, e me cabe fazer perguntas. Se a gente olhar, né, estrategicamente para a inovação, né, boa parte das ferramentas de inovação elas partem de um princípio de uma pergunta. Por exemplo, uma técnica chamada Scamper. É uma técnica de inovação para quem já tem um produto ou serviço e quer repensar nele. São perguntas. Se a gente olhar, por exemplo, uma técnica de Life Cycle ou Golden Cycle de Simon, 3 perguntas. O que, por quê e como, né? Então, assim... E o que importa é o porquê, o porquê, né? Que é o porquê, propósito. A justificativa do todo, né? Ou seja, o porquê da essência, ou porquê tu empreende, ou porquê você está aqui como ser humano. Para quem não sabe quem é o Simon Sinek, ele é autor do livro Comece pelo Porquê. Se você colocar no TEDx ou no Google, YouTube, você colocar lá Golden Circle ou Círculo de Ouro, não sei se Círculo de Ouro vai aparecer, mas se você escrever ali Círculo de Ouro, Golden Circle em inglês,
vai ter um TEDx dele, vai ter um vídeo dele que ele explica o círculo de ouro e ele fala, comece pelo porquê. E é interessante porque, assim, quando a gente quer, de fato, inovar, nós precisamos perguntar de uma forma, às vezes, muito simples. E se? E se fosse diferente? Né? Não é, às vezes, nem o porquê, nem o como. E se nós fizéssemos dessa forma? E se nós mudássemos esse processo? E se nós alcançássemos outra região do país? Né? E se? Automaticamente, tu vai se moldar, tu vai se remodelar e tu vai ter, ou deveria ter, uma atitude comportamental de fazer essa diferença. Como funciona o Scamper? Ele começa com o e se, o Scamper? Como que é? Na verdade... Traduz o Scamper. Tá, vamos lá. Eu não sei o que significa a palavra Scamper. Né? Tá, olha só. No livro, tá, tem 30 ferramentas. Tu leu o livro, tem 30 ferramentas. O Lego Serious Play e o Scamper também é uma técnica. Então, cada letra do Scamper tem uma pergunta. Então, por exemplo, não há uma tradução literal de Scamper, né? Ah, tá. Não há uma tradução literal. Tá. Mas ele só pode ser utilizado para empresas que já possuem produtos e serviços. Então, o S do Scamper é substituir. Ou seja, o que eu posso hoje substituir no meu processo? O que hoje eu posso substituir no meu atendimento? O que hoje eu posso substituir na entrega? Né? Existe, por exemplo, o case da companhia aérea que simplesmente tirou, né? Que aí Scamper E de eliminar, eu estou lá no final agora, eu vou percorrer cada uma delas, eliminou a azeitona do lanche, só a azeitona, não o lanche, e economizou milhões. Então, o S é de substituir. O C é de combinar. Né? O que eu posso combinar? Será que eu não tenho um processo produtivo que eu poderia combinar com outro e gerar um novo produto? Será que eu não posso combinar a fabricação de um determinado produto com a fabricação do outro produto para eu otimizar a performance? Será que eu não posso combinar a forma pela qual eu entrego o lanche e o refrigerante? Né? Esse é o C. O A é de adaptar. Será que meu produto não pode ser adaptado para uma outra realidade, para um outro contexto? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele pega as plantas nossas, e ele tropicaliza para o clima da Europa. Ou seja, ele muda geneticamente as plantas que são naturalmente brasileiras para serem adaptadas ao clima da Europa. Ou seja, adaptou a planta para um cenário diferente, né? Esse é o A. O P é propor novo uso. Por que eu não posso propor um novo uso? Aí a gente tem clássicos aí. Por exemplo, a Havaiana, né? A gente viu que a Havaiana propõe o uso do chinelo para inúmeros outros contextos, né? Então, esse é o P de propor. O E é de eliminar. Tá? O que eu posso eliminar do processo? O que eu posso eliminar do processo, do meu produto, que não vai fazer diferença? Às vezes a gente está querendo, né, enfeitar a noiva para casar e a noiva não quer casar. Então, assim, de repente a gente tira um elemento que vai me trazer uma redução ou que o cliente às vezes não vê nem valor, né? E o R é de reordenar. Ou seja, será que eu não posso reordenar os meus processos, a forma pela qual eu entrego? Eu esqueci do M, Scamper, né? M é de modificar. Será que eu não posso mudar a matéria-prima? Será que eu não posso mudar aquele colaborador que realmente não quer fazer um trabalho de reativação de cliente? O negócio dele é trabalhar com meta. Não adianta botar ele para reativar cliente, porque ele gosta realmente de bater meta e não de relacionamento, né? Então, é uma técnica muito interessante para quem já tem processos, para quem já tem produtos, olhar dentro dessa ótica de cada uma das letras e fazer a pergunta. Porque a essência, voltamos ao que a gente estava falando, né? É a pergunta. E não precisamos ir muito longe. Quantas vezes, Marcelo, a gente se depara com empresas, né, que tem lá painéis de bordo maravilhosos, indicadores maravilhosos, né? KPIs, OKRs, enfim, né? Lindos. Só que está olhando a mesma coisa sempre. Faturamento, lucratividade, rentabilidade, turnover, né? Ou seja, Einstein já dizia, né? Loucura é esperar resultados diferentes fazendo todo dia a mesma coisa.
Então, às vezes, perguntar, por exemplo, a interconexão de 2 indicadores. Poxa, e se eu pegar esse indicador com esse daqui? Que tipo de pergunta que eu posso fazer? Eu diria o seguinte, quando tu falaste da estratégia, né? As perguntas estratégicas, muitas vezes, não moram numa pergunta unilateral, que é, quanto nós estamos faturando? Qual é a nossa lucratividade? Mas sim, interconectar. Tá, a gente está faturando a que preço? A que custo? A gente está vendendo a que margem? Ou seja, né? Perguntas muito básicas, mas que se a gente começa a desdobrar isso com um olhar mais minucioso, nós conseguimos sim atuar de forma muito mais estratégica. Porque aí eu não estou olhando o departamento A de venda, o departamento B de faturamento, o departamento C de produção, e sim eu estou olhando o todo, que é, obviamente, a função de um corpo estratégico, né? Obviamente, ele está ali tangibilizando a estratégia com o seu time tático e operacional, mas, ao mesmo tempo, colocando o chapéu, né, de dono, colocando o chapéu... De direcionador. Ele vai direcionar as ações. E, para direcionar as ações, não adianta simplesmente olhar o beabá, né? O resultado, a gente já sabe, vai ser o mesmo, se continuar fazendo da mesma forma. Se você não fazer a mesma pergunta, você vai ter a mesma resposta. Quer dizer, não necessariamente não vai ter a mesma resposta, né? Mas você vai estar no mesmo problema, né? Eu estava brincando, né? Esses dias não, agora na palestra da Expo Gestão do lançamento do livro, quarta-feira, né? Quantas vezes, Marcelo, a gente entra numa loja, né? E a pergunta que a gente recebe, bom dia, posso ajudar? Bom dia, posso ajudar? Não é essa? Qual que é a resposta? Não, só estou dando uma olhadinha. Não, só estou dando uma olhadinha. Mas, meu Deus, então muda a pergunta? Se todo dia tu faz a mesma pergunta e 90% das vezes a pessoa responde, não, eu só estou dando uma olhadinha, então por que tu pergunta? Ah, não, porque há uma taxa de conversão de 10 para 1. Meu amigo, às vezes é melhor nem perguntar, ou quem sabe muda. Tipo assim, meu, que bom que você voltou. A pessoa vai, tá, mas eu nunca vim aqui. Que bom, então deixa eu te apresentar a loja. Né? Ou simplesmente assim, ó, que bom que você voltou e a pessoa já esteve ali, vamos supor, né? A pessoa vai perguntar, pô, será ela lembra de mim? Eu fui tão importante assim? Então, assim, às vezes as pessoas querem enfeitar muito, e Leonardo da Vinci já dizia, né? Simplicidade é o último grau da sofisticação. Eu tenho uma coisa muito minha aqui, da pergunta que é assim, ó. Como que você cumprimenta as pessoas? Ou numa mensagem que você vai mandar uma mensagem, ou quando você encontra pessoalmente, como que você cumprimenta as pessoas? Eu, particularmente, digo assim, ó, bom dia, boa tarde, enfim, né? Espero te encontrar bem. Legal. E aí eu começo a escrever, né? Legal. Eu sou da geração, acho, passada, não sei. Mas assim, é mais ou menos a mesma coisa de falar assim, bom dia, tudo bem? E todo mundo, quando fala bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou quando vai mandar mensagem, fala, e aí, Marcelo, tudo bem? Todo mundo pergunta, e aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem? E muitas vezes a resposta padrão pro tudo bem é tudo bem. Mas às vezes nem tá tudo bem, mas a resposta padrão é tudo bem. E aí eu comecei a falar, tá feliz. Eu troquei o tudo bem por tá feliz. E aí eu chego e falo pra todo mundo, e aí, tá feliz? Várias vezes já vieram pessoas me falar assim, Marcelo, e se eu responder pra você que eu não tô feliz? Eu falo, cara, se você me responder falando que tá feliz, eu vou querer saber o que tá acontecendo. O porquê, né? O porquê. Porque você sai da resposta automática. Então eu entro no evento e falo assim, quem tá feliz, levanta a mão, fala eu. Aí uma vez um cara falou, cara, minha vontade era levantar a mão, fala, eu não tô feliz. Falei, por que você não fez isso? E que bom se expressa, é genuíno, é verdadeiro? É verdadeiro, claro, é verdadeiro. Mas quebra o padrão, porque por tudo bem, a resposta é automática, né? Então... E faz total sentido. E o que a gente estava conversando aqui, Marcelo, é justamente por isso. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, poxa, inovar é só para as grandes, inovar é só para as multinacionais. Pessoal, inovação não é sobre tecnologia. A inovação é sobre pessoas. Né? A inovação está nas pessoas, porque se a criatividade está nas pessoas, a inovação está nas pessoas. Óbvio que a criatividade é do ser humano e a inovação é da organização, do ambiente, né? Sem sombra de dúvidas. Agora, a partir do momento que eu mudo um simples, que nem tu falou, né? Um simples tudo bem para um estar feliz, né? Você está feliz? Ou um bom dia, posso te ajudar? Por um, quem sabe, que bom que você retornou?
a gente não está falando de investimento nenhum de tecnologia, a gente está falando de uma atitude comportamental. Então, para mim, quando, obviamente, a gente fala de inovação, sim, o método Lego Serious Play é um método, né, dentre os outros 30 que são apresentados no livro. Mas, acima de tudo, eu penso que, a partir do momento que a gente olha a inovação da perspectiva do ser humano, a gente tem muito mais a resgatar a criatividade, a voltar à nossa essência de criança, né? E, obviamente, potencializar mudanças simples dentro do nosso dia a dia. Agora, a partir do momento que a gente está com os preconceitos, do tipo assim, olha, meu filho, minha filha, não vai tomar banho porque está vindo uma trovoada. Olha, minha filha e minha filha não comem manga ou melancia com leite. Isso tudo são preconceitos, né? Ou caiu a colher, está vindo visita. Né? E os não, né? É porque eu lembrei agora, né? Chega uma certa idade que tudo é não, né? Não, não. A criança faz um negócio, não, Acabou. não, pronto. O não que a gente recebe quando pequeno vai criando a gente na caixa. Não posso fazer isso. Exatamente. Então, eu não posso sair da linha, né? E eu fico dentro da linha, né? Eu lembrei do negócio. Era o não. É um monte de não que a gente vai ouvindo. E aí tu imagina, né, Marcelo? Como com esses preconceitos, ou pior, não fazendo perguntas, né? A gente volta para a essência da pergunta, não fazendo perguntas, eu vou entender as mudanças do futuro. Não tem como. Tu falaste agora há pouco, né? A gente estava comentando antes do podcast inteligência artificial. Tá, e se a inteligência artificial fosse aplicada no negócio? Como seria? E se eu pegasse, sei lá, o ChatGPT e colocasse para criar um script para mim de vendas? Algo muito simples, né? Como seria? Ou seja, a partir do momento que eu me permito a mudar, eu já estou inovando. O simples fato, né, de todo dia, você, quem sabe que está fazendo um treinamento, senta no mesmo lugar, todo dia no mesmo lugar no treinamento, ou todo dia tu faz a mesma rota para casa. Ok, tu vai ganhar uma eficiência operacional, tu vai ganhar, né? Tu já sabe o caminho, tu já sabe se tem trânsito ou não, mas chega em casa, dá uma volta na quadra. Olha sobre uma perspectiva diferente. Esse olhar de oportunidade. Tipo, oba, problema, e não oba. Tipo, mais um problema, mais um dia, né? Aí a gente volta lá no sucesso e prazer. Que legal, cara, que legal. E pra gente finalizar aqui, né? Eu gostei muito de falar sobre... Eu fico me imaginando, né? Participando de uma dinâmica dessa com o Lego, né? A princípio, quando você falou, eu fiquei imaginando, eu não sei se eu conseguiria fazer um pato com o Lego. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Não sei se eu conseguiria fazer um pato. E só 6 pecinhas, hein? São só 6 peças. Só 6 pecinhas. Eu vou te fazer uma provocação. Então. Vamos lá. Então, tu vai me dizer um dia, uma hora, para eu vir aqui, no EAG, a gente sentar com o teu grupo e fazer uma dinâmica dessa. Em um problema ou em algo que você pensa em mudar ou quer remodelar, e a gente vai espalhar os blocos de Lego aqui e vamos proporcionar esse momento aí para tu vivenciar essa experiência. É muito... No mínimo, a gente vai dar risada, né? No mínimo, a gente vai dar risada e vai brincar um pouco, né? Legal. 1 hora e meia dá para fazer. Dá, tranquilamente. Que legal. Beleza. Vamos fazer sim, vamos fazer. Pro comecinho de julho eu saio de férias, pro comecinho de agosto aqui. Tá bom. Vou pedir pra Carol marcar com você e a gente faz. Que legal, ó, a gente tem um ritual aqui, quando a gente vai terminando, eu sei o papo tá bom pra caramba, mas infelizmente o nosso tem uma coisa, né, que não tem valor, é o tempo, né? Não dá pra gente colocar preço em algumas coisas. Hoje tem uma apresentaçãozinha ali na escola da minha filha e eu preciso... É importante. Ela me ligou para se certificar se eu ia ou não. Isso é valor. É valor. Não é preço. Não tem preço. E a gente tem um ritual aqui que a gente fala qual foi o comando, né? Então a gente deixa um comando pro comandante. Então eu quero que você vai pensando no teu, porque você foi pego de surpresa, né? Então pense, qual que é o comando que você vai deixar pro comandante que está assistindo a gente aqui? E eu já vou falar do meu comando. Eu fui anotando algumas coisas, mas teve um negócio que você falou, acabou de falar agora, né? Que para mim eu acho que foi o maior comando, né? A criatividade está nas pessoas. A inovação é da organização.
mas a criatividade está nas pessoas. Então, tem que usar a criatividade das pessoas para poder trazer inovação para a organização. Esse é o meu comando. Qual que é o comando que você deixa para o comandante? O meu comando é que você não infira, e sim que você questione. O porquê? Faça a pergunta e não tire conclusões antecipadas. Pergunte antes de inferir. A inferência é um problema, porque você pode inferir um negócio que é totalmente distante da realidade, né? Então, bom, muito bom esse comando. Comandante, é o seguinte, ó, se você gostou desse episódio aqui, primeira coisa que eu vou pedir para você, né? Curte, né? Dá um joinha, compartilha, deixa seu comentário aqui. Deixa seu comentário, porque é isso que vai mostrar pra gente se a gente tá indo no caminho certo ou não. A gente precisa saber se a gente tá indo no caminho certo, a gente precisa do seu feedback. Então, deixa o seu comentário. E, Rodrigo, quem quiser te achar, como que faz para te achar? Tá, vamos lá. Primeiro, eu queria deixar alguns livros para ti. Legal, tá? legal. Para quem sabe o teu pessoal de marketing, né? Faça a distribuição para quem curtir, para quem comentar. Aí a estratégia legal. Vou conversar com eles aqui. Definem, legal. né? O livro também é inovador, porque o livro ele é todo com papel reciclado, né? Então deixa um legado aí e um propósito. Marcelo, para me achar, melhor me achar nas redes sociais, @negócio no eixo. Tá? Negócio no eixo. Isso. Quer um negócio no eixo? @negócio no eixo. Exatamente, legal. né? E o livro você pode baixar gratuitamente a versão completa, né? inventivação.com.br. Você baixa o livro, né? Tem também na bio lá do Instagram. Você baixa, vai estar lá o livro completo, sem custo algum. Tanto a distribuição quanto baixar o livro é gratuito. Legal. Eu queria propor aqui um desafio para o segundo semestre, tá? Opa! A gente, toda hora a gente precisa inovar, né? A gente precisa olhar para o que a gente está fazendo e fazer perguntas. E dentro das perguntas que a gente fez agora, né, para a gente como empresa, a gente entendeu que a gente não é uma empresa de treinamento, a gente entendeu que a gente não é uma empresa de curso, a gente entendeu que a gente é uma escola de empresários. Então, a gente começa a se posicionar como a primeira escola de empresários do Brasil. Todos os concorrentes que a gente tem são amigos nossos, inclusive, né? Eles vieram depois da gente. Então, a gente está colocando lá a primeira escola. E quando a gente foi falar, vamos assumir o posicionamento de primeira escola, uma das coisas que falou é escola, pelo menos no mundo ainda que a gente conhece, normalmente a escola tem sede física. E a gente não tinha sede física, a gente tem sede física da empresa, Sim. não da escola como se, sala de aula, esse tipo de coisa. Normalmente a gente faz os nossos eventos em hotel. E a gente, estrategicamente, tomou a decisão de montar uma escola. Essa escola deve ficar pronta agora até o final de julho. Né? A nossa escola física aqui, num lugar aqui na SC ali, no Square SC. Um complexo empresarial bem bonito, bem bonito. Maravilhoso. E aí lá ele vai dar possibilidades pra gente de fazer coisas que a gente não faz hoje. Então, por exemplo, hoje a gente tem o programa EAG. Sim. Né? Para fazer o programa EAG, você movimenta muitos recursos, porque é reservar o hotel, é alugar o hotel, é alugar telão de LED, é contratar uma série de coisas, né? Isso. Né? Então, isso deixa a gente meio engessado. Quando a gente estiver na nossa escola, ele vai abrir para a gente a possibilidade de fazer coisas que a gente não faz hoje. E uma das coisas que eu queria fazer o desafio é, vamos reunir alguns empresários do Brasil inteiro, né? A gente pode começar testando com alguns daqui, a gente vai convidar as pessoas do relacionamento e vamos fazer um workshop do Lego Serious Plays com o empresariado daqui. Bora. Topa fazer isso daí? Topo. Eu acho que vai ser um negócio bem legal. A gente vai fazer aqui no EAG, sim, a gente vai filmar, vai usar tudo, e depois a gente reúne. A gente vai fazer, olha o que a gente vai fazer. A gente vai ter o nosso centro, onde a gente vai fazer os nossos treinamentos, 235 pessoas sentadas em cadeira escolar. Olha que bacana. Ou 400 pessoas em modelo auditório, tá? E a gente vai fazer, além da nova sala do podcast, hoje a gente tem essa, a gente vai ter mais uma. Além da nova sala do podcast que a gente vai fazer, nós vamos ter 3 salas temáticas. E o que são salas temáticas? A gente vai ter uma sala que vai ser a sala de soluções de problemas. Na sala de solução de problema, a gente vai ter ferramentas de solução de problema. Pareto, Ishikawa,
o Pareto, enfim, toda a parte de Pareto, toda a parte de Ishikawa, Brainstorm. A gente vai ter essas ferramentas temáticas na parede, são ferramentas de solução de problema. Aí, plano de ação, enfim, a gente vai fazer essa sala temática. Eu vi isso na Philips, a Philips faz isso. Tem uma sala lá de solução de problemas, eu tenho um amigo que trabalha nas Philips, e ele falou, nós vamos fazer uma sala de máquina de vendas. Então, poxa, muitas pessoas querem vender mais. As ferramentas de máquina de vendas, elas existem. Sim. Então, dentro da sala, vai ter as ferramentas de máquina de vendas. Então, e é bem trabalho de, vamos pegar aqui post-it, vamos colar na máquina de vendas, vamos escrever como que é, vamos desenhar a construção coletiva. Vai ser muito construção. Eu vou pedir o teu apoio, né? Porque a gente vai fazer a sala de máquina de vendas, a sala de solução de problemas, e aí eu penso elas serem flexíveis, ela não ser fixa. Então, eu posso dentro dessa sala ser solução de problema, eu posso ser máquina de vendas, eu posso ser uma sala de planejamento estratégico. E aí eu posso fazer isso com todas as salas. Eu posso ser uma sala de design thinking, né? Vamos fazer aqui pensar fora da caixa. E a gente pode ser também uma sala temática para a gente fazer alguma atividade. Eu vou te convidar depois para ajudar a gente. Obrigado. Vamos... como que é? Cocriar, claro. Vamos o princípio princípio da inventivação, né? A cocriação, a colaboração. E eu achei muito bacana aqui no EAG, as salas têm nomes de autores, né? Eu achei isso Essa sala aqui está sem nome na placa. Na verdade, caiu a placa e não colocaram aqui. O nome dessa sala é Érico Rocha. As pessoas que são o nome na sala aqui são nomes de pessoas ou autores dos quais são minhas fontes de inspiração. Bacana, essa sala aqui é uma sala da gratidão para mim, porque eu sou muito grato ao Érico Rocha. Né? O EAG existe por causa do Érico Rocha. Então, é a maneira de eu expressar minha gratidão, colocar o nome dessa sala aqui. É o produto que eu mais gosto, sabe? É o podcast. Então, o nome é Érico Rocha. Aí tem a sala Vicente Falcone, tem a sala Michael Gerber, que foi meu mentor. Para mim, o Vicente Falcone é um gênio do Brasil que as pessoas... enfim, não dão o devido valor. Não que ele não tenha o devido valor, mas assim, a gente fala muito dos autores muitas gringos. Vezes o reconhecimento. Os gringos. A gente fala muito de Peter Drucker, né? E a gente esquece que tem um Vicente Falcone aqui. Isso. Né? Michael Gerber, que foi o meu mentor, o autor do livro Mito Empreendedor. Aí tem a Brené Brown, porque, enfim, a Brené Brown também... O lance da vulnerabilidade que ela traz, eu sou muito fã dela, então a gente colocou. Então, todas as salas têm nome dos autores que a gente... As salas de reuniões de que a gente, de alguma maneira, é grato, né? Eu sou grato a essas pessoas. Que legal. Marcelo, temos 2 desafios, então. Os 2 desafios aceitos. Beleza. Fechado. Tá super fechado. Fechado. Obrigado, Rodrigo. Eu digo assim, é no fio do bigode ainda, né? Beleza. No fio da barba, então. Beleza, fechado. Vai ser legal. Então é isso, comandante. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa a sua opinião, coloca o que você gostaria de ouvir aqui no podcast, que a gente vai fazer o possível para ter cada vez mais conteúdo de valor para você. A gente vai ficando por aqui. É isso aí. Valeu.